Oi pessoal, eu sou o Fernando e no vídeo de hoje eu vou falar de alguns episódios de desenho que eu acho ou achava assustadores e bizarros. Eu sou suspeito pra falar, né? Já que eu tinha medo até do salto do Mario. Bom, então vamos lá. Pica-pau. O episódio é Pesadelo Dourado. Vendo hoje em dia o episódio não dá tanto medo assim. O episódio nos mostra a bela moça, que de bela não tem nada. Ela fica perseguindo o pica-pau durante o episódio todo. Não importa pra onde ele ia, ela sempre estava lá. Esse episódio me traz uma sensação ruim. É como um episódio que você está sendo perseguido, sabe? Steve Universo. O episódio se chama O Quarto da Rose. No episódio, o Steve consegue ter acesso ao quarto que era da sua mãe. O quarto é todo feito de nuvem e consegue criar qualquer coisa que ele quiser. A parte bizarra do episódio é quando o Steve decide sair do quarto para ir comprar rosquinha. Quando ele sai, não tem ninguém em casa e a cidade está toda vazia. E se isso não fosse desconfortável o suficiente, as pessoas que aparecem estão estranhas, como se estivessem vazias por dentro. Quando o Steve percebe que ainda está no quarto, a cidade começa a se desfazer. Aí o Steve fica lá num quarto todo vazio e escuro. Isso é muito bizarro. Na mesma pegada do anterior, nós temos o episódio Ninguém Te Ouvindo de Hora de Aventura. O episódio começa com o Alce quebrando as pernas do Finn. Então ele desmaia e acorda no hospital que está vazio. Então ele sai do hospital e vê que no Reino Doce também está vazio. E isso de não ter ninguém no Reino Doce é muito assustador. Então o Finn encontra o Jake, que o convence de que o povo doce está fazendo uma festa surpresa para ele. Eles esperam o dia todo até que o Finn para de acreditar na festa surpresa. O Jake faz de tudo para ele não ir procurar o povo doce. O Finn escuta o povo doce no bueiro, só que o Jake o impede de ir lá. Aí o Jake revela que eles estão esperando há 6 meses. Então imagina, o Reino Doce está assim vazio há 6 meses. Então o Finn consegue escapar e vai até o bueiro, né? Aí ele encontra o povo doce tudo grudado na parede. Ele acha que foi o Jake que fez isso. Então ele bate nele pra ele voltar ao normal, eu acho. Aí o Jake volta ao normal e fala que nem era o aniversário dele. Então eles ajudam o Mordomo Menta, que revela que não foi o Jake que fez aquilo. Me desculpa. Não foi você quem fez isso, Jake. O quê? Foi quem então? Foi ele ali. Alce logo! Enfim, esse episódio é muito bizarro. Primeiro o vazio e a sensação de estar sendo observado, e o Jake agindo como se estivesse tudo bem, já é assustador o suficiente. E quando nos revelam que foi o Alce que fez aquilo, e a aparência bizarra dele, torna tudo ainda pior. Em Bob Esponja, Turno Macabro é o episódio em que o Lula Molusco e o Bob Esponja têm que trabalhar no turno da noite. E de cara já temos uma cena assustadora, onde o Bob Esponja tem que jogar o lixo lá fora. E de madrugada vocês sabem que as ruas ficam escuras e vazias. Então é bem aterrorizante. Então Bob Esponja consegue jogar o lixo, ele vai correndo e volta correndo. Parece até eu quando vou no banheiro de madrugada. Depois disso, Lula Molusco inventa uma história para assustar o Bob Esponja, onde o Zé do Picadinho aparece depois de acontecer 3 coisas. E claro que isso acontece, mas antes temos uma cena assustadora com o Lula Molusco, onde ele tá sozinho e começa a ouvir barulhos. Nos revelado que era o Bob Esponja, mas não deixa de ser assustador, né? Então as coisas da história começam a acontecer. Primeiro as luzes começam a piscar. Alguém liga no telefone, mas claro que não tinha ninguém na chamada. E por fim para o ônibus, em frente ao Siri Cascudo, onde sai o Zé do Picadinho. Aí ele se aproxima lentamente e depois é nos revelado que era um cara qualquer. Todas essas construções de cena me assustavam muito quando criança. E de novo por causa do vazio. Agora saindo um pouco disso, em Gravity Falls, o episódio Mistério na Mansão Noroeste é muito bizarro. Resumindo, tem um espírito assombrando a mansão da Pacífica.
E nisso gera várias cenas bizarras. Sério, olhem isso. Cielo negro y sangre antigua, que la oscuridad del bosque hoy los persiga. Essa cena dá mais medo que muitos filmes de terror por aí. O espírito consegue transformar todo mundo em madeira, inclusive a Mabel e o Dipper. E um detalhe que deixa essa cena ainda mais bizarra é que o Dipper se torna madeira da mesma forma que o trocador de formas disse que ele iria morrer. Coragem é cheio de episódios bizarros, mas o episódio A Máscara ainda consegue ser pior. Uma mulher mascarada chega na casa do Coragem e começa a bater nele, falando que cachorros são maus. Não sei o que é pior, a aparência dela ou o fato dela estar batendo no Coragem o tempo todo. Esse episódio é muito triste, pois ela tem essa visão dos cachorros por causa de uma experiência horrível que ela teve com um. O Coragem descobre que ela é um gato e depois o Coragem tenta se livrar dela, pegando seu brinquedo de rato. Aí ele descobre que ela tem uma amiga, a Bunny, que é abusada pelo cachorro louco. Ela é tão podre que ameaça de matar ela e a Kitty se vê elas juntas. Kitty é a gata que estava mascarada no início do episódio. A Kitty então percebe que o Coragem pegou o brinquedo dela, então ela se lembra da amiga e tira a máscara, que representa como ela não queria ver a realidade. Então ela vai atrás da amiga. No final, o Coragem consegue ajudar a amiga, a Bunny, e matar o cachorro louco. No final, a Bunny e a Kitty finalmente podem ficar juntas. E a Kitty percebe que não é porque um cachorro foi mal que todos sejam. Ao mesmo tempo que esse episódio é bizarro, também é muito triste. Mas tem uma mensagem muito linda sobre relação abusiva e aceitação da realidade. No final a Eustácio aparece com a máscara. Então, sabendo o significado dela, você já consegue imaginar, né? E por fim, o episódio mais bizarro pra mim. Todos os episódios de O Segredo Além do Jardim são assustadores. Mas eu quero mencionar o episódio O Badalá do Sino, que é muito, mas muito bizarro. O episódio já começa com a aparição da fera. Mas o que assusta mesmo é quando os personagens entram em uma casa no meio da floresta. Lá eles conhecem a Lona, que manda eles se esconderem por causa da tia dela. A tia dela chega na casa e a aparência dela é extremamente bizarra. E o jeito que ela fala é pior ainda. Ela também usa o sininho pra controlar a Lona. Aí ela manda ela varrer a casa e então ela sobe pro quarto. Então os personagens planejam fugir junto com a Lona, pra ela não ter que passar mais por isso. Mas a tia descobre a presença deles e reclama falando que eles iriam ser devorados. Então eles se escondem e nos é revelado que quem iria devorar eles era a própria Lona. No caso, o espírito que dominava ela. Então eles usam o sininho para libertar o espírito do corpo da Lona. Isso me faz perguntar o porquê a tia Feitiços não tinha feito isso. Talvez porque ela gostava de manter a Lona presa. Não sei, mas enfim, esse episódio é muito bizarro. Principalmente por causa da tia Feitiços. E chegamos ao fim do vídeo. Eu planejava postar outra coisa, mas quando eu vi que o Halloween estava chegando, eu quis postar um vídeo no tema. Se gostou, deixa o seu like, eu agradeço muito. E caso queiram, se inscreva-se. E comente qualquer coisa aí sobre o vídeo. Eu vou estar lendo todos os comentários. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.